Olá, meus alunos, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos falar de um assunto hoje muito importante na hotelaria, que é a manutenção e segurança hoteleira. Vou fazer uma breve apresentação sobre o curso técnico de vocês, sobre o meu currículo também. Acredito que, como nós já tivemos alguns módulos anteriores, vocês já devem conhecer minha formação, mas vale a pena lembrá-la. Sou graduado em turismo e hotelaria, sou turismólogo de formação. Tenho especialização em RH pela Uniderp, especialização em controladoria também pela Uniderp. Fiz um MBA em gestão hoteleira de luxo pela Universidade Roberto Miranda, em São Paulo. E atualmente eu estou no MBA em gerenciamento de projetos pelo IBMEC. Vamos entrar direto na nossa primeira aula. O nosso módulo será dividido em 3 aulas, coisas bem objetivas, bem práticas, para que vocês possam entender um pouquinho sobre manutenção e aplicar no seu dia a dia profissional. Porque as pessoas hoje, ou vamos dizer assim, os pequenos meios de hospedagem, acredito eu, não dão tanta importância para a manutenção. E a manutenção hoteleira e segurança, consequentemente, elas são um requisito essencial e fundamental para que o seu empreendimento tenha uma vida sustentável. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho da vida útil de um meio de hospedagem, mas já para antecipar para vocês, um meio de hospedagem ele tem uma vida útil de 10 anos. A partir do 10º ano você precisa fazer um investimento um pouco maior em questão de tempo, um pouco maior em questão financeira, para que aquele empreendimento se prolongue durante a vida. E aí consiga ter a sua gestão, a sua atividade durante 20, 25 anos ou até mais. Fazendo um breve resumo do que a gente vai falar sobre a sua função empresarial do departamento de manutenção, a organização da manutenção, arquivo técnico, ciclo de vida de equipamentos e acessórios, manutenção das áreas físicas de uso geral, manutenção das instalações elétricas e hidráulicas. Aqui vale a pena ressaltar a importância da manutenção das instalações elétricas e hidráulicas. Você tem uma série de equipamentos que você precisa dar uma atenção, mas a questão das instalações elétricas e hidráulicas, você tem que ficar atento. Se você for um gestor, se você for um gerente, ou um chefe de manutenção, ou encarregado de manutenção. Vamos falar um pouquinho também dos gastos de manutenção vezes ganhos de hóspede. Imagina você um hóspede e você chegar num hotel, numa pousada, onde o ar-condicionado não funciona, o chuveiro não tem água quente, o colchão já está com aquelas ondulações de um bom uso de pessoas dormindo em cima dele. Então, a gente tem que colocar na balança um investimento que a gente faz em manutenção, consequentemente, uma qualidade melhor dos serviços prestados aos nossos hóspedes. E aí eu sugeri 3 bibliografias para vocês. Gerenciamento, Segurança e Manutenção, de César Ramírez, que é este livro aqui. Gestão Hoteleira, de Cláudio Araújo Martins, que é este material que você consegue online. Este aqui você possivelmente consiga nas bibliotecas de estudo. Este aqui já foi disponibilizado para você. E se você botar no Google, online, você consegue esse material. E aí um outro livro, outra bibliografia muito importante para quem está trabalhando na área de hotelaria, Gestão de Hotéis, de Índio Cândido e Helenara Vieira. Esse também é um livro pago, que você pode adquirir via internet, fazendo a compra via internet ou localmente, mas vale a pena ler também. Bom, entrando já na nossa matéria, os bens de hotel estão sujeitos a... Quando eu falo bens, a gente pode colocar bens, os materiais como mobiliários, equipamentos de cozinha, equipamentos de recepção, equipamentos do lobby,
né, móveis e assim por diante. Né? Eles estão todos sujeitos a um desgaste natural de uso, né? Uso continuado, quando ele sofre esse desgaste porque ele tem um uso continuado. Você tem um grande problema que é a falta de cuidado e a falta de manutenção. Né? Então, esses 4 itens são situações que podem prejudicar o seu equipamento. Né? Seja ele dentro de um apartamento, que nem eu acabei de falar, seja ele dentro do apartamento, né? Seja na área social, né? Na área de back, que nós falamos que é a área de serviço. Então, ele vai ter um desgaste natural que já vai prejudicar o desenvolvimento, né? A maior eficiência daquele equipamento. O uso continuado também vai interferir na eficiência dele. Se você tem colaboradores que não cuidam, ou não se preocupam, ou não têm zelo em utilizar aquele equipamento, também vai acarretar numa quebra. Não é? E o principal é a falta de manutenção. Mais para frente a gente vai falar sobre manutenção corretiva e manutenção preventiva. Os objetivos do departamento de manutenção se confundem com o próprio hotel. Deve ser dado o mesmo nível de importância às demais áreas operacionais. Né? A gente tem o departamento de governança, a gente tem a recepção, a gente tem o departamento financeiro, o departamento de RH. Né? E todos esses departamentos, a gestão, os gestores dão uma grande importância. E a manutenção, ele sempre fica para segundo plano, mas a gente tem que mudar essa mentalidade. O departamento de manutenção é um dos principais departamentos do nosso meio de hospedagem. Não deve ser considerado um centro de custo. O que eu quis dizer com isso? Né? Não pense você como gestor, como gerente ou como supervisor, que o gasto que você vai ter para fazer uma manutenção preventiva é uma despesa ou é um custo. Né? É bom a gente colocar que isso é um investimento a longo prazo que você vai fazer para que seu empreendimento tenha um ótimo funcionamento. O departamento de manutenção, ele exerce uma atividade de preservação do patrimônio. Ele representa economia e evita desperdício. Né? Equipamentos subutilizados, né, eles quebram, gastam mais, não são tão eficientes. Né? A manutenção tem que fazer o monitoramento do consumo de energia, consumo de água. Né? Então, se você tem um plano de manutenção eficiente, você vai trazer economia, né, para o seu negócio. De uma forma geral, eu vou falar para você quais são as responsabilidades e atividades do departamento de manutenção. Em geral, obter maior produtividade, desenvolver novas tecnologias e modernização que podem trazer economia, né? Diminuir o índice de reclamação de hóspede, que nem eu comentei anteriormente, né? Um ar-condicionado com mau funcionamento, um chuveiro que não esquenta, né? É uma cama já com algumas ondulações, né? O enxoval propriamente rasgado, etc. Né? Isso, você vai falar assim, ah, Leonardo, mas o que o enxoval tem a ver com a manutenção? Né? O enxoval físico não tem a ver com a manutenção, mas você tem máquinas que fazem a lavagem, faz a secagem, faz a passadeira, né? As calandras que passam os lençóis. Né? Se esses equipamentos não estiverem trabalhando de acordo, ele vai danificar o seu lençol, o seu enxoval. E aí você começa a ter desperdício, ter perca. Né? E se você põe esse material para ser utilizado num apartamento, o hóspede vai ter, vamos dizer assim, uma reclamação futura de um hóspede pegar um lençol, né, onde ele está todo rasgado, né, ou você pegar uma toalha onde ela está manchada. Né, e aí você tem que ir lá na causa raiz, que muitas vezes é o seu equipamento de lavanderia, sua máquina de lavar que não está funcionando de acordo. Nós, da manutenção, temos também um fator muito importante, orientar os nossos colegas, os nossos colaboradores do hotel, né, para que eles utilizem os equipamentos de forma correta. Né? Vamos riscar o achismo. Eu acho que é assim que funciona. É uma coisa que a gente não tem, né, costume, é ler manual.
né, manual do usuário. Então, toda vez que chegar um equipamento novo, perca, né, alguns minutos do seu dia ali para ler o manual daquele equipamento, para ver como que ele funciona, como que ele vai ser mais eficiente, qual a manutenção necessária que precisa fazer naquele equipamento, etc. Reduzir o tempo de espera para soluções de ocorrência. Né? Muitas vezes você pode ter um problema no apartamento. Isso acontece. Né? O grande problema da situação é você demorar para resolver aquele problema, você demorar para atender o seu hóspede. Né? O chuveiro não esquenta, e aí você vai conseguir resolver só no outro dia, não vai deixar seu hóspede tomando banho de água gelada. Né? Então, o departamento de manutenção tem essa grande fator decisivo na opinião do seu cliente, que é na agilidade de resolver os problemas que acontecem. E aí a gente vai entrar nos objetivos mais específicos do departamento, que é elaborar um cronograma de manutenção preventiva. Lembrem disso, cronograma de manutenção preventiva. Você colocar no papel tudo que você vai precisar dar manutenção durante um período, seja ele um mês, bimestral, trimestral, semestre ou anual. Né? Então, você precisa sentar, pensar quais são os equipamentos seus que precisam de manutenção e colocar numa planilha, planilhar, colocar num cronograma quando você vai fazer a manutenção daquele equipamento. Acompanhar o funcionamento de equipamentos em operação, supervisionar a execução de serviços de terceirizado, por exemplo, uma pintura ou uma reforma, controlar o consumo de água e luz, controlar o uso de ferramentas e materiais do setor para que não se extravie e não perca as ferramentas, garantir peças de reposição, lâmpada, por exemplo, é uma peça de reposição, o hóspede chegou, ligou o seu apartamento e a lâmpada do quarto não acendeu. O que você vai ter? Vou amanhã comprar uma lâmpada. Não, você tem que ter peças de reposição para ser ágil, resolver aquele problema e o índice de satisfação não cair tanto. Né? Realizar inventários periódicos dos equipamentos e ferramentas. O que é realizar inventário periódico? É realmente você contar todo mês, a cada 2 meses, você ter uma relação de ferramentas e ver se aquela relação de ferramentas ainda continua lá. Se não está lá, aí você vai precisar correr atrás para saber o que aconteceu. Se algum terceirizado pegou emprestado e não devolveu, né, se sumiu, se quebrou e assim por diante. Outras atividades do departamento é organizar documentação técnicas das máquinas e instalações. Muitas vezes a cópia de uma nota fiscal, guardar o manual do usuário, colaborar com a CIPA. Né? O que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. São os famosos cipeiros, são pessoas responsáveis em cuidar ou orientar outras pessoas que estão em serviço. Por exemplo, você tem um prestador de serviço que está pintando o segundo piso do seu hotel, né, o segundo andar. E lá você observa que ele está sem cinto de segurança. Né? O cipeiro muitas vezes vai passar por ele e falar: meu amigo, senhor Leonardo, por gentileza, o senhor por segurança poderia utilizar o cinto de segurança? Né? Para evitar uma queda, uma fatalidade. Então, os cipeiros são aquelas pessoas que vão cuidar das prestações de serviço que está ocorrendo no hotel. Uso de capacete, uso de óculos de segurança, uso de bota de segurança também, né, dentro de cozinha, em pisos escorregadios e assim por diante. Manter a organização da documentação legal, alvarás, licença ambiental, certificado do Corpo de Bombeiro, perfeito funcionamento de seguranças básicos, por exemplo, extintor, hidrantes, luminárias de emergência, brigada de incêndio. Esse último item, se tudo não tiver ok, o bombeiro não libera o certificado. Então você tem um trabalho árduo aí, que é você cuidar dos equipamentos de segurança básico, para que depois o Corpo de Bombeiro emita seu certificado. Muitas vezes também, dependendo da localidade, a licença ambiental não sai sem o Corpo de Bombeiro. Né? E aí uma coisa está amarrada à outra. Né? A licença ambiental não sai sem o alvará não sai sem licença, um não sai sem um Corpo de Bombeiro. Então o departamento de manutenção, muitas vezes, é responsável por essa documentação legal. Né? E isso aqui se renova, um renova mensal,
outro se renova a cada 2 anos, corpo de bombeiro se renova a cada ano, os extintores você precisa fazer a recarga e o teste hidrostático também anualmente, né? Os hidrantes na mesma situação, as luminárias de emergência têm que estar todas funcionando, não adianta só você botar lá sua luminária de emergência e o dia que tiver um pânico que acabar a luz do seu empreendimento ela não funcionar. Então você tem que ter um cronograma de manutenção preventiva dessas luminárias. O que é isso? É pegar um determinado período, você pegar um colaborador ou você mesmo ir lá e ir em todas as luminárias de emergência para ver se está funcionando. Bom, vamos encerrar por enquanto. Nosso primeiro módulo, vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, irem ao banheiro quem quiser e daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado.